Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal anunciou que tem indício de que Bolsonaro e o advogado dele, Frederic Wassef, discutiram basicamente a recompra do relógio que tinham vendido, que o Bolsonaro tinha vendido em Miami através do Mauro Cid. E isso tem uma relação muito próxima com o fato de que um outro bem desviado por Bolsonaro desapareceu. Vamos entender. O que acontece é o seguinte: o Jair Bolsonaro, através do ajudante de ordens Mauro Cid, do pai dele, o general Mauro Lorena Cid, desviaram joias, levaram para os Estados Unidos. O Mauro Cid levou as joias para os Estados Unidos quando fugiu do país junto com o Bolsonaro 2 dias antes do fim da posse da posse do Lula, 2 dias antes do fim do governo Bolsonaro, não é? E aí esse relógio foi vendido, um Rolex de ouro branco cravejado e diamantes que vale em torno de $300 mil. Esse relógio foi vendido nos Estados Unidos e agora se sabe, na reportagem do Fantástico isso ficou muito claro, ele foi vendido em Miami, não é? E ali o TCU, naquele momento, o TCU, logo que explodiu o caso das joias, pediu ao Bolsonaro que devolvesse as joias logo após o escândalo estourar. E o Bolsonaro tinha vendido esse relógio especificamente, através do Mauro Cid, lá em Miami, antes do escândalo estourar. Então precisava recuperar o relógio para devolver para o TCU, porque senão Bolsonaro seria responsabilizado. E aí o Frederic Wassef ofereceu ao Bolsonaro, foi ao Bolsonaro, conversou com ele e ofereceu a ele que ele, Wassef, fosse aos Estados Unidos recomprar o relógio na loja onde ele tinha sido vendido, para poder devolver o bem para o TCU. O que acontece? Isso, basicamente, eu já noticiei isso agora há pouco, em edição extraordinária, e isso basicamente é obstrução da justiça. Por quê? Eles iam recomprar o relógio para esconder da justiça que eles tinham roubado o relógio. Na verdade, o Bolsonaro roubou, o Mauro Cid e o Wassef foram cúmplices nessa patranha toda. Porém, isso, para que se tenha uma ideia, essa ação do Bolsonaro significa o quê? Vamos jogar areia nos olhos da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, para eles não saberem que a gente vendeu o relógio, roubou e vendeu o relógio. Isso é uma tentativa de impedir que a justiça chegue aos culpados. Claro, para o culpado é muito natural fazer isso, mas se você comete um crime, a justiça te penaliza se você tentar esconder esse crime. E essa ação foi feita para o Bolsonaro esconder o crime. Bom, daí em diante, o que acontece? Os e-mails comprometedores que eram trocados pelos ajudantes de ordens de Bolsonaro, ele tinha o Mauro Cid e mais uma equipe com alguns ajudantes de ordem. Esses ajudantes de ordem tentaram apagar os e-mails, como você sabe, foi amplamente noticiado, e esqueceram de limpar a lixeira da caixa de e-mails. Então a Polícia Federal conseguiu recuperar tudo, mas também quebrou o sigilo telemático do Mauro Cid, de vários ali. Então, mesmo que eles não tivessem apagado, o sigilo telemático deles poderia dar uma pista, não é? Se eles não daria uma pista se eles tivessem apagado
os e-mails da caixa de e-mails deles, que até hoje está ativa. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o fato é que nessas trocas de e-mails apareceu um comentário de uma assessora do Bolsonaro, da presidência da República, comentando que a dona Michele, uma joia que foi dada à dona Michele, sumiu. E agora descobre-se o quê? Que sumiu aquele relógio da marca histórica, né? Essa marca Patek Philippe é uma marca histórica de luxo, são relógios extremamente exclusivos. Você tem Rolex até de valores mais acessíveis, tal, mas essa Patek Philippe faz relógios de luxo, especificamente, porque eles fazem relógio de alto luxo. E esse relógio Patek Philippe, avaliado em R$250 mil, tomou um chá de sumiço, e há uma fala da assessora em questão dizendo que o relógio sumiu. E agora já se sabe que sumiu um relógio porque o Bolsonaro não devolveu esse relógio. Então já o negócio dele já está complicado aí. Mas até aí poderia tentar dizer que extraviou, tal, mas tem toda essa conversa, esse contexto de obstrução da justiça, não é? Então a situação do Bolsonaro está extremamente grave e a Michele entrou de vez no caso, e hoje pela manhã foi anunciado, foi reportado no noticiário que Michele Bolsonaro já está aí na porta. Nos próximos dias aí ela vai ser indiciada, isso não tem mais dúvida alguma, ela vai ser indiciada nesse processo, e ela e Bolsonaro devem virar réus em pouquíssimo tempo, e inclusive a Polícia Federal diz não tem interesse nas delações de Mauro Cid, não tem interesse na delação de Michele Bolsonaro, não tem interesse em delação alguma, porque esses e-mails estão cheios de provas. Só tem uma delação que a Polícia Federal tem interesse, que é do hacker Walter Delgatti Neto, que se acredita que recebeu pedido de Bolsonaro para fraudar as urnas eletrônicas. E aí ainda está por ser esclarecido se o Bolsonaro queria fraudar as urnas eletrônicas para mudar o resultado da eleição ou para demonstrar que o sistema era fraco. Porém, na verdade, fazer isso, um presidente da República contratar um hacker para invadir o Conselho Nacional de Justiça, para invadir os sistemas do judiciário, seja como for, se não fosse para tentar mudar o resultado da eleição, seria crime do mesmo jeito. Mas também ninguém descarta que o Bolsonaro teve um insight, um lampejo, virou pro hacker na conversa entre ele, o hacker Zambelli, que ocorreu essa conversa, e perguntaria para ele, escuta, será que você consegue mudar esse resultado da eleição para eu ganhar? Será que o Bolsonaro fez isso? Bom, vamos ver aqui o noticiário para entendermos o que é que está acontecendo de uma forma mais objetiva. Bom, como você vê aqui, a Polícia Federal tem indícios de que Wassef procurou Bolsonaro e Cid para buscar o relógio. O fato é que Wassef e Bolsonaro conversaram sobre essa recompra do relógio. Como você vê na manchete, a PF tem indício de que o Wassef procurou Bolsonaro e Cid para buscar o relógio, e aí eles conversaram sobre a recompra do relógio. Então, dessa forma, isso configura obstrução da justiça, ou seja, tentativa de obstrução da justiça, que é a única causa possível para prender alguém antes de o processo terminar. A legislação brasileira diz que você só pode prender alguém quando o processo termina, ou seja, quando você não pode mais recorrer de nenhuma decisão da justiça sobre o seu caso.
E no caso, aí você tem a possibilidade de prender alguém sem que o processo tenha terminado, tenha chegado à última instância, se essa pessoa tentar intimidar testemunhas, destruir provas. E o que o Bolsonaro e o Wassef estavam fazendo era basicamente destruir provas. E aí você vê que foi conversado que já havia sumido um item que estava com Dona Michele, diz assessor a Mauro Cid sobre kit de joias. Na verdade parece que é um homem, não uma mulher, eu acho que eu me enganei. Então vamos lá. Auxiliares de Bolsonaro disseram que a ex-primeira-dama sumiu com joias recebidas pelo então chefe do executivo. Em mensagens para discutir se os kits de itens preciosos poderiam ser vendidos, o assessor especial Marcelo Câmara relatou ao ajudante de ordens Mauro Cid sobre o desaparecimento de objetos, porque já sumiu um que foi com a Dona Michele. O quê? Aqui está a resposta. Relógio Patek Philippe, vendido no Zewa, nos Estados Unidos, e não resgatado por auxiliares de Bolsonaro. Esse Patek Philippe é a joia, provavelmente, que sumiu na mão de Michele. A Polícia Federal suspeita que o Bolsonaro tenha recebido o relógio, avaliado inicialmente em cerca de 250 mil, de autoridades do Reino do Bahrein. Ele recebeu este relógio, que é uma preciosidade. E é por isso que Michele Bolsonaro está para ser indiciada pela Polícia Federal. A corporação avalia já ter elementos para indiciar a ex-primeira-dama no caso de supostos devidos de joias sauditas. Diz aqui. A situação do ex-presidente Bolsonaro, da mulher dele, Michele, e de aliados do ex-chefe do executivo fica cada vez mais complicada, até porque na CPMI do 8 de janeiro querem convocar Bolsonaro, Michele e querem caçar, ou melhor, confiscar o passaporte desses dois. Temos que ver então, minha amiga, meu amigo, que essa demora existe para que o processo todo não caia lá na frente, como aconteceu com o processo do Lula. As ilegalidades contra o Lula acabaram simplesmente destruindo tudo que foi feito contra ele. Claro que não dá para comparar, porque contra o Lula não tinha prova. Contra o Bolsonaro tem um excesso de provas, uma avalanche de provas, um mundo de provas. Mas se o rito legal não for respeitado, prendem ele agora, fazem toda aquela celeuma e depois ele sai da prisão com um discurso de vitorioso e aí ele se recupera mais do que se nem tivesse sido preso, vira mártir. Então, minha amiga, meu amigo, vamos ter paciência para fazer a coisa direito e obter o resultado que é tirar Jair Bolsonaro da política e acabar com essa extrema direita no Brasil, pela única e simples razão que essa é uma ideologia criminosa, uma ideologia atribuída e, na verdade, na forma como ela vige hoje, concebida pelo nazismo. Não é? Então é uma ameaça no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Ninguém quer saber de extrema-direita, o mundo não quer saber da ideologia de Hitler governando algum país, e foi isso que aconteceu aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos com Donald Trump e Jair Bolsonaro. Só que Bolsonaro cometeu muito mais crimes que Trump. Então Bolsonaro vai para a cadeia. O Trump talvez não vá, mas o Bolsonaro vai. E é só você aguardar. Senhoras e senhores, agradeço a atenção. Deixo meu melhor abraço para todo mundo.